A conversa de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre o Santo Sudário. Quero primeiro que você acompanhe esse VT, depois nós vamos falar com um especialista, uma pessoa mais entendida sobre o Santo Sudário aqui no Brasil e também, quem sabe, do mundo também, tá certo? Veja aí, olha aí. Você conhece o Santo Sudário? O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, como também é conhecido, é um lençol funerário em linho puro que a tradição diz ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. Além da ciência e da fé, a arte também explica o Sudário de Turim. Até hoje, a maior relíquia católica que se conhece, o Santo Sudário, segue envolto em mistérios que intrigam todos que se aventuram a conhecê-lo. Para uns, é o linho que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Para outros, não passa de uma fraude bem construída. Apesar das discordâncias, o pano continua atraindo a atenção de muitos crentes e não crentes. O sudário está guardado na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV. Pertenceu desde 1357 à Casa de Saboia, que em 1983 o doou ao Vaticano. Já imaginou compreender um pouco mais sobre esta relíquia que há tanto tempo intriga milhares de pessoas? Então fique atento no Papo Reto que começa agora. O assunto é inesgotável, é interessante porque as pesquisas, elas cada vez se multiplicam. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão, tenho a alegria de receber o Dr. Jaque Brandão. Seja bem-vindo, Dr. Jaque Brandão. Só dar o currículo que é enorme do Dr. Jaque. Doutor pela Universidade de São Paulo, pesquisador da arte medieval, renascentismo e seiscentistas, desenvolvendo o conceito de iconofotologia, com o qual mantém sua linha de pesquisa, autor de livros acerca do tema, bem como artigos, em revistas e artigos acadêmicos em todo o Brasil e exterior. É romancista, poeta também, olha aí, e é um dos maiores especialistas em Santo Sudário, eu digo aqui no Brasil, um dos maiores mesmo, estuda a relíquia há mais de 30 anos, olha, por isso que eu disse que é inesgotável, né, doutor? Há 30 anos e tem coisa mais para ser pesquisada, né, doutor? E olha, ele lançou, ultimamente, agora o romance A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja, que aborda a trajetória desse pano de linho tão enigmático e tão interessante. Boa tarde, doutor Jaque. Eu que agradeço, boa tarde, Padre Juarez, é um prazer mais uma vez estar aqui na Rede Vida, na Rede Vida, é um grande prazer mesmo. Já que já esteve aqui algumas vezes, como eu disse, como o assunto é inexaurível, inesgotável, a gente precisa sempre trazer e de novo, refletir sobre isso, né, doutor? Sim, porque o Sudário de Turim, muitos falam sobre o Sudário hoje. Sim. É engraçado isso. Vira e mexe eu vejo uma propaganda, eu vou escutar, mas sempre é a mesma coisa. Parece que o pessoal pega a Wikipedia e decora a Wikipedia e vem para falar na televisão. Mas não acrescenta nada. Sempre repete aquilo que já... Exatamente. O que é o sudário? O sudário mesmo que a gente... Bom, é importante... Para a gente começar aí. Ótima pergunta. Primeiramente, é importante nós lembrarmos o seguinte. A palavra sudário está empregada incorretamente. Ah, isso é bom falar, olha. Então, a palavra sudário é incorreta, porque na realidade é o seguinte, havia o lençol mortuário, então os judeus, como até hoje, enterram assim. Sim. Então, eles colocam o corpo... cadáver num pano de linho, eles enrolam essa pessoa... Realmente enrolado. O sudário é algo que se coloca na cabeça. Ah, o sudário é na cabeça. O sudário é o pano da cabeça. Sei. Então, porque eles cobriam a cabeça do defunto, então era uma forma de respeito. Sei. Tanto que, quando o judeu morria, e quando ele morre, o que acontece? Eles colocam ele no chão. E eles tampam o rosto. Ou seja, é em sinal de respeito ao cadáver. Diferentemente de nós que temos uma tradição de olhar, de exibir o defunto, por exemplo, no caixão, eles não, eles sempre fecham, sempre são enrolados e vão ser sepultados diretamente no chão. No velório, nem existe um velório, não existe mas existe, em todo o rito fúnebre judeu, as pessoas não veem o cadáver. Não, porque ele está coberto. Aliás, nem a família depois vê o cadáver. É chamado o serviço funerário que se faz tudo aquilo. Exatamente. E é
Bem interessante. Então, isso é interessante. O nome sudário, o nome é usado erroneamente. Erroneamente, porque nós temos a tradição que diz que é o sudário, por exemplo, em Oviedo. E o sudário de Oviedo é uma coisa muito interessante, que ele casa com as marcas, com as manchas do sudário de Turim. Entendi. E o sudário de Oviedo realmente é o sudário. Aí é um sudário, é um pedaço de pano. O sudário é um pedaço de pano que provavelmente cobriu o rosto do morto, que nós acreditamos que é Jesus. Sabe o que mais me impressiona quando eu vejo você falar e quando eu conversei com você pela primeira vez? A coisa que mais me impressiona é a certeza que você tem sobre o sudário. É impressionante, porque é bom a gente conversar, porque com o cientista, com o pesquisador, ele sempre, a gente conversa e ele como ele é apaixonado e ele vai e ele tenta nos convencer. É impressionante você. Quando a gente conversa com você, a gente vê que você não só conhece, você tem certeza daquilo. É uma coisa muito interessante, porque as pessoas sempre me perguntam, professor, é verdadeiro ou é falso? Eu, enquanto crente, eu acredito. Sim. Mas enquanto pesquisador, eu nunca vou poder afirmar peremptoriamente, vou usar até uma palavra bem grande, que o sudário é verdadeiro. Não, porque o pesquisador não pode. Porque o pesquisador tem que perguntar, passar a vida toda perguntando. E a ciência é isso, o método científico é esse. É perguntando. Exatamente. Sempre tem de ficar a dúvida. Se não reside a dúvida, não há método científico. Justamente. É diferente, por exemplo, do dogma. O dogma é uma verdade. Acabou. Ou você acredita ou você não acredita. É a grande diferença entre a ciência e a religião. As pessoas me perguntam, poxa, é possível haver essa relação ou essa inter-relação? Sim, claro. O sudário nos mostra isso de uma forma muito categórica. Muito interessante. É um objeto científico, porém, ele não era científico até o final do século XIX. Por quê, doutor? Porque até o século XIX, o sudário, ele não passava, entre aspas, de uma mera relíquia. Sei. Quando o sudário, ele foi fotografado pela primeira vez, secondo Pia, ele quis fotografar o sudário. Era um fotógrafo italiano, era um fotógrafo amador, e ele tinha uma paixão muito grande por fotografia. Então, olha, o sudário era um pano, era um pano. Se ouviu o pessoal falar, isso aqui envolveu o corpo de Cristo, mas era aquele como a gente acredita, isso que é a cruz de Cristo. Né? Exatamente. Mas não, até então era um pano que estava lá, que todo mundo podia falar que foi ou não foi, todo mundo respeitava. E há uma coisa muito importante que a gente tem de lembrar. Quando você olha o sudário, você praticamente não enxerga nada. Você vê manchas de sangue jogadas. Pronto, e era aquilo que o povo via. Aí o senhor está falando, vou fotografar essa relíquia. Acabou. Aí é que muda a história. Porque quando você... por exemplo, a gente está olhando essa imagem, então o sudário era isso. Como é uma imagem, o que acontece? Ela é mais forte. Sei. Só que quando você olha o sudário, para você enxergar a imagem, você tem que estar a 3 metros de distância. Se você não tiver a 3 metros, você não enxerga absolutamente nada. Você não enxerga, tirando as manchas de sangue. Então, quando o Secondo Pia fotografa, ele brigou para fotografar, porque eles não queriam. Porque era uma relíquia. Exatamente. E outra coisa, pertencia à nobreza, era do rei, a Casa de Saboia. Frisa o VT, só pra gente ver, frisa aí o VT. Olha lá, ali, é isso que você está falando, né? A gente tá vendo ali de longe, né? De longe a gente consegue ver uma silhueta ali. Só que este caso, aí é o negativo fotográfico. É o negativo, isso que você está falando. Exatamente. Aí o que ele fez? Ele foi e ele fotografou o pano. E quando ele foi revelar que não havia revelação, apareceu isso aí. Quando ele viu a face de Cristo, por exemplo, que ele tirou fotos da face, ele quase quebra o vidro. Porque não havia negativo fotográfico. Era chapa de vidro. Isso. Ele estava lá revelando, quando ele viu aquele rosto, ele quase quebra de emoção. Ele falou, meu Deus, que é isso? Porque não se sabia, nem ele esperava isso. Sim. Então, a partir da fotografia, o sudário passa a se tornar um objeto científico. E foi o objeto mais estudado do século XX. Que o isso, objeto doutor? humano mais estudado do século XX. Que coisa interessante. Então, é algo... Quando nós olhamos essa imagem, é uma coisa belíssima. Impressionante, porque a gente consegue ver as mãos aqui embaixo, né? Exatamente. Colocadas nesse sentido assim. Nessa posição, cobrindo o pubis. Isso.
É uma coisa muito interessante. E outra coisa, você fala da questão da pesquisa, então nas minhas pesquisas, eu comecei a tratar o sudário, primeiramente, como objeto científico. Sim. E comecei a tentar mostrar a veracidade do sudário a partir da história da arte. Porque a história da arte, interessante. ela vai comprovar que o sudário é verdadeiro. Aí, ó, isso que você está falando é impressionante. Você é um cientista, mas não só você entende de arte medieval, renascentista, seiscentista. Falou assim, a partir do meu conhecimento de arte, eu busquei mostrar a verdade do sudário. Olha, que isso é uma palavra de um cientista, é muito forte isso. É porque o que acontece é o seguinte, as pessoas, ao analisar arte, nós temos um conceito chamado imitação. Sei. Então, a imitação, ela se torna durante... A mimese, na realidade. Sim. A mimese, ela se torna uma episteme da arte. Sim, o que é isso? Uma ciência da arte. Sim. Então, a arte era imitação. Os artistas imitavam uns aos outros. Por isso que nós temos paradigmas imagéticos. Quando eu pego a imagem de Jesus, quando a imagem de Jesus ela foi cristalizada, os artistas simplesmente fizeram o quê? Cópia. Por isso todos eles têm o mesmo rosto. Exatamente. O mesmo rosto. Então eu vejo pessoas criticando, não, porque o Cristo é loiro, isso é ridículo. Só que as pessoas esquecem que o Jesus loiro, de olhos azuis, é um Jesus nórdico. Sei. O Jesus africano, ele é negro. Isso. O Jesus oriental, ele tem olho puxado. É. E aí vai. Na Europa, então isso se cristalizou muito sério, muito cedo. Quando nós pensamos, por exemplo, no sudário, uma coisa que me chama a atenção, eu posso mostrar aqui? Pode mostrar. Uma coisa que me chama a atenção é exatamente aqui. Ó, sabe por interessante. que a gente não tem muito tempo? Não pode. Aqui é a questão do prego. O prego tá ali. Então, o prego tá aqui. O prego, nós podemos ver que ele está na palma, na palma minha. No pulso. Está no pulso. No pulso. Só que os artistas todos, quando eles vão trabalhar com a crucificação, que foi uma construção já do século V, Sei. eles usam a palma. A palma. Se o sudário fosse algo falso e tivesse sido construído no medievo, por exemplo, mesmo. não seria ali. Eles teriam colocado. Exatamente, ele seria na palma da mão. Ele seria porque na palma a da mão. arte retrata Jesus assim desde sempre. Pouquíssimos artistas colocaram no pulso. Esses artistas que colocam no pulso foram artistas que já tinham contato com o sudário. Isso deve ter causado uma estranheza para as pessoas falar, mas por que essa marca aqui? Aí que eles começaram a pensar na crucifixão aqui. Exatamente. Então as pessoas não têm. Então a história da arte. Deram exatamente. Ali é naquele ponto mais escuro, o prego onde entrou. É chamado de espaço de Destô. A gente pode colocar o dedo aqui, nós vamos ver que tem um buraco mesmo aqui. Então, os carrascos, eles já conheciam exatamente. Lugar. Pá, ele vara. E dá sustentação na. Exatamente. Porque aqui tem dois tendões aqui, ó. Aqui tem não dois só tendão, a questão, padre, não é tendão. Aqui nós temos três ossos extremamente poderosos. Que segura. Eles seguram. Se fosse na palma... rasgava. Só que nenhum artista pensou nisso na época. Isso. Porque foi uma construção. Isso é que eu digo. É um paradigma que foi construído. Muito interessante. Agora, interessante, quando a gente olha, essa imagem do sudário, ela é... Claro, ela tem duas marcas. Dá pra botar essas marcas que... Mostra pra gente ali, isso ó. Daqui, essas marcas aqui foi o seguinte. O sudário, antes de estar em Turim, ele estava em Chambéry. A igreja de Chambéry pegou fogo. E o sudário ele ficava numa urna de prata. Exatamente, ele ficava dobrado. Interessante. Então vamos imaginar que o sudário é dobrado em 8 partes. Sei. Pegou fogo a caixa. Olha aqui, ó. Isso pingou no canto. E esse pingo fez com que todo o sudário então ficasse... isso aqui é o fogo, é o buraco que fez exatamente, isso daí é um remendo. Hoje foi reformado. Um remendo. Esse remendo foi colocado originalmente pelas monjas clarissas lá no século XVI. Hoje ele foi 2000 e pouco, agora no século XXI, ele foi refeito. Tanto que os cientistas foram completamente contra, porque é um absurdo. Toda a história
do século XV até aqui, simplesmente jogaram no lixo. Eu não entendi por que fizeram isso. Fizeram isso. Então, isso daí é exatamente isso. E nós podemos ver o chamuscamento. O chamuscado. Esse do lado é todo chamuscado. Muito interessante. Agora, o que o senhor está falando é impressionante. Olha, isso é uma tacada nessas teorias de que, de repente, é falso. Porque isso... Se fosse uma cópia, se fosse, de repente, algum artista que quis fazer uma brincadeira, ele copiaria o Cristo que todo mundo conhecia. Porque só o que você enxerga. As pessoas, hoje, para nós somos do século XXI. Nós acreditamos hoje que nós temos o domínio de tudo. Só que, na realidade, ainda falta muita coisa para que a gente aprenda do mundo. Nós conhecemos muito pouco. E o homem, quanto mais tempo vai passando, mais ele vai aprendendo informações. Então, o que acontece? O homem, no século XII, no século XIII, quando eles dizem que o sudário foi fabricado, ele não teria capacidade cognitiva de compreender as informações que o sudário nos passam. O sudário, por exemplo, a questão do... Nenhum artista havia pensado nisso. As marcas da flagelação estão pelo corpo inteiro. Isso é outro detalhe muito importante. Nenhum artista... ainda tinha feito isso. Havia colocado marcas de flagelação em Jesus. Repare bem que as imagens, por exemplo, bizantinas, que são uma constante até hoje, nenhuma tem marca de flagelação. Não tem. O Cristo, ele é limpo. Limpinho. Então, com pequenas exceções, há marcas, mas são quase pústulas. Não são marcas da flagelação, conforme nós vemos no sudário de Turim. Então, há muitas informações arqueológicas. Sob o ponto de vista arqueológico, a crucificação era desconhecida. Sim. Era desconhecida. Porque os evangelhos, por exemplo, eles retratam pouco. Não tem detalhes. Nada, porque era algo banal. Tudo que é exatamente. Acontecia todo dia. Tudo que é banal... acontece todo dia. E nós não pensamos em fazer o quê? Em escrever sobre. Agora eu vou falar de pensar em escrever, porque olha aqui, eu ganhei esse livro aqui, quero que vocês vejam. É uma obra, na verdade, né, não é um livro, fiquei sabendo, é uma obra impressionante, né? A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Esse aqui é o volume 1. São quantos volumes que você... mais ou menos 5, 6. 5 ou 6 volumes. É uma obra. Sabe o que eu comecei a ler? Eu já li o Cavalo de Troia. Cavalo de Troia, Operação Cavalo de... JJ Benítez. Eu achei muito interessante porque você usa... na verdade, gente, é um romance, né? É um romance. O professor é romancista também. É um romance, mas cheio de informações científicas, históricas, antropológicas e arqueológicas. Impressionante a ideia, né? Não, mas isso, a história da igreja, o sudário é a personagem principal. Olha que e a história da igreja está por trás. Isso. Esse é o livro, um livro que eu queria muito que você pudesse ter e ler, mas ler de dois sentidos, como um romance gostoso, que é gostoso mesmo, mas ao mesmo tempo anotando do lado, porque tem muita informação, mas muita informação precisa mesmo sobre o sudário, não só sobre o sudário, né? Sobre tudo que acontecia ao redor do sudário, né? Qual que é o projeto do livro? O sudário, ele começa quando? Esse aqui, o volume 1 começa quando? Bom, o volume 1 começa com a descoberta, por exemplo, do sudário como objeto científico. Sei. Então eu mostro a saga que foi fotografar o sudário. Começa por aí. Sei. O trabalho que foi. Porque para nós a fotografia hoje é muito simples. Agora, no celular, né? Agora... Então, imagine no século XIX, padre, sem luz elétrica. Estava nascendo a fotografia praticamente. Exatamente. Sem luz elétrica. O cara foi... O fotógrafo foi realmente um herói. Então eu começo aí. Quando o sudário passa a ser objeto científico. A partir daí, eu começo a traçar toda a origem do sudário enquanto pano. Então, todo o trabalho arqueológico da própria feitura... do linho, de tecer, de tudo isso. Exatamente. Porque muitas pessoas me perguntam o seguinte... Como é que um pano pode ter durado tantos anos? E as pessoas acham que isso é um impeditivo do sudário. Não. Só que as pessoas não entendem algo que é que está a visão do cientista. Por exemplo, você chega dos grandes museus da Europa e dos Estados Unidos,
existem vários enxovais de linho dos egípcios, de 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, dá quase 4.000 anos. Exatamente. Estão intactos. Agora, o sudário mostra o poder do linho, o porquê que este tecido era considerado, para muitas culturas, um tecido sagrado realmente. Por quê? Por causa dessa longevidade e nobreza dele. Exatamente. Agora, doutor, a gente vai acabar, né? Mas eu queria muito que agora a gente fala, como que faz para a gente ter o livro, para a gente obter o livro? Bom, o livro ele está em algumas editoras, tem na própria livraria da editora Lumenet Virtus, tem na Amazon. E tem o contato com você, para a gente ter palestra, para a gente ter coisa. A gente tem um contato, eu vou passar aqui agora os contatos, olha aqui, atenção. O site, gente, é jaquebran.pro.br. Perfeito. Ó, jaquebran.pro.br, né? O telefone de contato, atenção, pode entrar em contato, 0 operadora 11 9717 4104. 9717 4104. E eu quero que você também aprofunde pelo canal do YouTube, no canal Imagens em Foco. Imagens em Foco. E esse é o contato do professor Jaque Brandão. Ele vai, já conversei com ele, ele vai na minha paróquia para a gente conversar sobre o Santo Sudário. Eu acho interessante você ter, de repente, levá-lo para uma conferência, levá-lo para que ele aprofunde com você, ou na sua comunidade, ou na sua cidade, para falar sobre o Sudário. Professor, muito obrigado. Quero pedir desculpa porque o tempo é tão corrido aqui. Eu sei, a corrida a gente corre, mas muito obrigado. Mas foi muito bom, porque hoje a gente colocou mais elementos, cada vez conta-gota. Mas nunca vai esgotar, eu falei. Não Nunca vai esgotar. Não esgota. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado, Olha que beleza.